Realmente, irmãos, domingo passado eu fui tomada por uma chamada emergencial lá no trabalho e convoquei Isis, ela prontamente me substituiu e sexta-feira à noite, ela passou uma mensagem para mim. Que estava muito gripada e tal, e eu digo, não, o Senhor chama, eis aqui a tua serva, não é? E é sempre um desafio e uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor. Porque primeiro nós temos que vivê-la para falar dela, não é? Então, irmãos, janeiro tem sido um mês bem especial, não é? Nós temos todos os domingos falado sobre temas referentes a essa campanha de Janeiro Branco, que é a questão da saúde mental e emocional, não é? E hoje é o último domingo, nós vamos trazer essa mensagem também nesse sentido. Nós temos sido muito abençoados, fomos, né, com todas as mensagens, todas as palavras que nós recebemos nesse domingo. Quem não veio, perdeu, tenho certeza que nós amadurecemos, crescemos um pouco, principalmente na palavra do Senhor, conectado com essa questão da saúde mental e emocional, né? Paulo vai estar lá, vai me ajudar aí nas leituras bíblicas e nós vamos fazer uma pequena reflexão breve, né? Para fecharmos esse mês, não fecharmos o tema, porque isso nos acompanha e nos acompanhará durante toda a nossa vida, mas é termos uma base para passar por essas questões emocionais, mentais, que disseram, realmente teve a pandemia e que a segunda pandemia seria a questão de depressão, de fato é, a questão mental e emocional. Então, para iniciarmos a nossa meditação, eu vou pedir a Paulo que a nossa leitura e a palavra que nós iremos ler de início encontra-se em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Tiago 1, versículo 1 ao 8. Eu gosto muito de Tiago. Acho, e até se comenta que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. E eu acredito de fato que o é. Porque Tiago ele traz uma palavra direta, objetiva, e nos chama a viver, a praticar. Eu gosto, e também digo que o livro de Tiago é bem desafiador, porque você tem que ser muito verdadeiro para ler Tiago, receber, introspectar e viver essa palavra. E quem a vive, com certeza, traz muita mudança para a sua vida, no dia a dia, né? Então vamos ler Tiago. Peço à igreja que, se possível, se coloque de pé, né, em reverência à palavra, e também a gente, né, fica mais ativo. O que é que Tiago nos fala nessa noite? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida
e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai maravilhoso. Senhor, obrigada pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, que a Tua palavra, que Tu trouxe essa noite aos nossos corações, ela fale, Senhor. Nos acalente, nos direcione, ó Pai, e que, a partir desse momento, nós usemos a Tua palavra como prática em nossa vida, que a vivemos, Senhor. Então fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmão Tiago estava falando para os que estavam dispersos, né? E foi logo após a morte de Estevão. Então ele estava falando para um povo que tinha passado e estava sofrendo, né? Passado por muitas dificuldades. E a minha palavra hoje vamos falar um pouco de crise. Claro que essa questão da saúde mental e emocional, quando você olha, quando se já está lá na depressão, em alguma coisa que já está naquele ponto de tratamento, obviamente, se você for olhar, isso veio de algumas situações em que essas pessoas passaram. E com certeza, essas pessoas viveram crises em suas vidas. Crises financeiras, crises emocionais, crises relacionais. Aí eu trouxe até um pouco de definição de crise emocional psicológica. O que é uma crise emocional psicológica? Estado de desequilíbrio onde a pessoa sente-se incapaz de lidar com traumas, perdas ou situações de estresse intenso, superando os seus mecanismos habituais de enfrentamento. A pessoa já não consegue mais enfrentar aquilo, a pessoa já não consegue mais lidar com aquilo, então ela entra num processo de adoecimento. Mas eu quero dizer, irmãos, que a crise, e nós precisamos olhar para a crise primeiro. Temos crise, tivemos, temos e teremos. Nós não estaremos livres de crises. Todos nós, se olharmos na nossa trajetória, você vai lembrar de crises mais leves, crises mais profundas, crises que foram quase que insuportáveis. Eu olho para a minha vida e a minha conversão veio justamente de uma crise que eu achei que eu não iria aguentar, eu não saberia como lidar. Mas foi através dessa crise que eu fui, mesmo sem a consciência e ainda não conhecendo a Cristo, eu fui conduzida maravilhosamente para encontrar este Jesus. E a partir desse encontro, a crise não deixou de existir, ela se intensificou, depois amenizou e por fim nós conseguimos passar por ela. Mas as crises fazem parte da nossa vida, é inevitável. E a gente pensa, pode um crente ter crise? Queria provocar os irmãos com algumas perguntas. Para que servem as crises? O crente enfrenta sozinho suas crises? Por que Deus permite que enfrentemos crises? Será que Deus quer que vivamos crises? Como a palavra é inevitável. Nós teremos crise, viveremos crises, porque nós estamos neste mundo. E neste mundo, a palavra diz, tereis aflições.
o que vai trazer, o que vai fazer a diferença é como é que você vai enfrentar essa crise. Quem vai ser o suporte para você passar por essas crises? Então a gente vai abordar 5 aspectos da crise. Nesse sentido. Crise. São circunstâncias da vida. Faz parte da nossa vida. Amanhã, hoje está tudo bem, tudo tranquilo no seu lar, na sua família. Amanhã acontece alguma coisa inesperada, você não estava preparado para enfrentar aquilo, mas chega. Então são circunstâncias da vida. Elas vão surgir. Aí eu peço que vocês abram João, capítulo 16, o versículo 33, que fala o quê? João 16, 33. O que é que João nos diz? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que essa palavra, ela inicia: tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele fala: teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu me tornei homem, vivi como vocês, sofri como vocês, enfrentei dores, mas venci. Ele se tornou homem para ter essa autoridade de dizer: eu sei o que vocês passam, eu também passei, eu também fui carne. Então as crises são circunstâncias da vida. Jesus não nos prometeu que viveríamos no mar de rosas. Ele vai nos ajudar, porque venceu todas as crises. E quando eu olho para as crises que eu já passei até agora, sem Jesus, teria sido, talvez não tivesse suportado. E às vezes eu olho para situações e alguma situação, um exemplo de algum amigo com a mesma situação, e que diz: isso aconteceu e houve algo assim horrível na família. No mesmo momento eu olhei para mim e disse: a diferença na minha situação foi Jesus. Porque nós encontramos a Jesus no momento certo. No momento que nós precisávamos. Porque sem Ele teria sido perdição. Então, passaremos por crises. Tenha de bom ânimo. Jesus diz: eu venci. Então esteja junto com Ele, se agarre a Ele, tenha certeza. É doloroso? É, mas você vai passar. Estando com Jesus, você vai passar. Crise. O que é que a crise traz para as nossas vidas? Ela nos proporciona uma reflexão sobre a vida. Ela faz parte da nossa vida e quando passamos por crise, ela nos faz refletir sobre a nossa vida. Vamos ver o que Salmos 139, 23, 24 nos fala sobre essa reflexão. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Claro que eu ou você não queremos passar por crise. Mas se o Senhor permitiu, tem um propósito. E se eu não olho para esta crise e introspecto, e olho para mim e digo:
Sonda-me, Senhor. Há algo em mim que precisa ser mudado. E ele não mudaria se o Senhor não me permitisse um sofrimento. Porque o sofrimento nos faz, primeiro, a dor. E depois nos faz parar. Meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? O que é que tu queres me falar? O que é que eu preciso mudar? Primeiro eu preciso mudar porque eu não quero passar de novo por isso. Talvez foi alguma coisa que eu fiz não intencional que provocou isso. Ou é algo que eu ainda não observei em mim, que eu preciso observar. Até para estancar, para parar, para não continuar sofrendo, para olhar e fazer a mudança que precisa ser feita. Talvez uma mudança que traga um sofrimento ali de início, mas depois vai te trazer um renovo, vai te trazer uma maturidade, vai te trazer um olhar diferente sobre aquilo. Neste mundo, a crise é uma oportunidade para reflexão. Que área da minha vida Deus quer trabalhar? O que Deus quer que eu aprenda? O que devo deixar de fazer? O que devo fazer para acertar? Então, quando você está numa crise, numa dificuldade, isso é maravilhoso quando você tem essa visão espiritual. Quando você sabe, primeiro, vai passar. Vai passar. Pode demorar um pouquinho mais, seja o que for, ela vai passar. E quando a crise passar, eu tenho que ter amadurecido. Eu tenho que ter, como dita a palavra, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algo que precisa ser mudado. E sempre há, irmãos, porque nós somos um processo de melhoria, de crescimento espiritual, principalmente. E a gente precisa ter essa coragem de olhar para a gente, refletir, tirar uma lição e mudar o que precisa ser mudado. Então, a crise são circunstâncias da vida, as crises têm que nos trazer essa reflexão sobre a nossa vida. E as crises, elas também são intenções divinas. O que seria a intenção divina? Vamos ver o que Romanos 8, 28 nos fala. Como é que eu posso dizer que a crise é uma intenção divina? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós aceitamos a Cristo, entregamos nossa vida e nós temos que ter a clareza. Tudo que acontece. Pode deixar projetado, Paulo, por favor. Tudo que acontece em nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? De verdade? Então, tenha a certeza que todas as coisas cooperam. Porque, primeiro, o Senhor me ama. Ele não vai permitir que o que aconteça comigo não seja, o que aconteça comigo seja para um mal. O que está acontecendo comigo tem um propósito divino. E nós temos que descansar nisso. Nós temos que ter no nosso coração que vamos passar por dificuldades, por aflições, por crises, mas é um cuidado de Deus sobre nossas vidas. Há uma intencionalidade divina nisso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E um grande exemplo bíblico, a gente sempre volta para Davi. Porque a história de Davi nos mostra que ele foi escolhido por Deus
depois foi perseguido por Saul, queria matá-lo, mas havia um propósito em todos esses sofrimentos de Davi, toda essa trajetória dele, até ele assumir o reino. Você imagina a história de Davi como seria se ele fosse um príncipe criado em palácios, com todo o cuidado, com toda a mordomia. Será que Davi seria esse rei e esse homem segundo o coração do Senhor? Com certeza não. Porque Davi foi perseguido, teve que sair de casa, saiu pelos países ali de Israel, foi conhecendo, guerreou. E tudo isso fez Davi ser um guerreiro, né? Porque ele deixou a sua família, viver como foragido, dormindo em cavernas. Durante esta crise, Deus o preparou para ser um rei consagrado e submisso a Deus. Você vê lendo 1 Samuel e 2 Samuel, você vê sempre Davi consultando a Deus. Senhor, devo fazer dessa forma? Como farei? O Senhor, não, assim. Então ele é um submisso ao Senhor, ele aprendeu nessa dificuldade, nessa perseguição. E por tudo que ele viveu ali do provimento, da ajuda, ele aprendeu nessas dificuldades a ser o rei que ele foi. Aprendeu a ser líder, guerreiro, teve que lutar, conhecer países vizinhos de Israel, esses mesmos países que depois ele conquistou, mas ele já os conhecia. Confiar somente em Deus, buscar a Deus antes de tomar decisões. Tempo de crise é tempo de Deus agir, pois Ele tem um bom propósito para todos aqueles que o amam. Quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo bem, nós temos uma tendência de ficar na zona do conforto. E a primeira coisa, quando está tudo bem, a gente ora menos, a gente lê menos, a gente busca a Deus menos, está tudo bem, não é? Então a gente tem que aprender. Crises sempre traz algo para as nossas vidas. E o quarto aspecto sobre o que as crises nos traz é segurança no Senhor. As crises nos traz segurança no Senhor. Salmo 23, 1 ao 4, que fala aos nossos corações. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Segurança no Senhor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Paulo, tu volta para o 1, por favor. Então, a crise como? Sendo uma segurança no Senhor. Veja que o 1 ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir? Vive forte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que se fala muito sobre esse versículo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É aquela da provisão. O Senhor sempre vai me dar tudo, eu nunca vou passar por escassez, porque o Senhor sempre me dará. Mas quando ele diz, nada me faltará, nada me faltará mesmo. Não me faltará o aperreio, a perseguição, a dificuldade financeira, o alimento às vezes, o dinheiro para pagar a conta, nada me faltará. Doenças, aflições, problema na família. Então, não é um mantra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? O pessoal já bota assim, né? Como se fosse uma proteção. Mas a verdade é que nada nos faltará. A diferença é que Ele estará conosco. Deus não promete
a não termos crises, mas promete estar conosco quando elas acontecerem. Nossas crises são comparáveis a um vale de trevas e morte, exatamente onde Deus promete estar. Tempo de crise é tempo de vivenciar a presença de Deus. Então tenha certeza, nada me faltará, não faltará a presença de Deus nas suas dificuldades e nas suas crises. Ele estará conosco. E o quinto ponto que nós podemos refletir sobre crise é expectativa de crescimento. A crise também é uma expectativa de crescimento. Como está dito lá, Jó 42:5. Adriana até falou hoje de manhã. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como é maravilhoso, irmãos, quando você tem uma experiência com o Senhor, uma experiência pessoal, que você é inquestionável que é a mão de Deus, que é Ele falando, que é Ele agindo, porque não há nada humano que justifique aquela ação. Você tem a certeza que é Deus. E às vezes é pequenas coisas. Eu me lembro, assim, momentos bem difíceis. E às vezes eu andando fico questionando o Senhor, dizendo, Senhor, até quando? Literalmente, às vezes eu digo isso. E imediatamente, uma hora depois, você vê uma resposta daquilo que está te inquietando, que está te agoniando, que está trazendo. Tem hora que você é meio passivo, mas tem hora que você não é. E essa intimidade com o Senhor te permite isso, de falar com Ele como você é, derramar o seu coração. E você vê Deus agindo. E aqui em Jó, que é a prova de crescimento e de amadurecimento, Jó reconheceu que sua crise permitiu que tivesse uma experiência pessoal com Deus e que o fez amadurecer. Então, tudo o que aconteceu ali em Jó o conduziu para essa experiência pessoal, que no final ele diz, antes eu ouvia falar de ti, hoje eu te conheço. Então, no caminhar das crises, que no final a gente possa se derramar diante do Senhor e dizer, Senhor, hoje eu te conheço. Porque eu me derramei na tua presença, sofri, mas a tua mão me socorreu. E hoje passei, sei que foi o Senhor. Não tem como não ter sido o nosso Deus. Então, as crises virão. Isso é uma certeza. Ainda falando de Jó, Jó enfrentou toda a crise e no final dela percebeu quanto aprendeu e amadureceu. Ele disse ao Senhor, o que eu tenho dito, né? Antes eu só ouvia e hoje eu te conheço. Então, irmãos, essas 5 reflexões sobre crise que nos traga um olhar um pouco diferente, né? A certeza que nós teremos e que essas crises vão nos permitir esses aspectos. Olhe para as crises com esse olhar de saber, eu não quero, mas eu vou enfrentar algumas crises, é certo. Mas quando elas vierem, eu vou saber que são as circunstâncias da vida. Toda vez que a gente sai, levanta e respira e você sai, você está no campo de batalha, tudo pode acontecer. Eu digo que a gente que dirige, né, sai para um trânsito, tudo é possível, não é? Mas se o Senhor está conosco, Ele não deixará faltar nada na nossa vida, principalmente a presença dEle. Isso é que nós precisamos. Então, como conclusão e como reflexão, esse olhar para a crise como circunstâncias da vida, como a possibilidade de nos trazer uma reflexão sobre a nossa vida, de que forma nós estamos vivendo,
Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está essa busca do Senhor? Às vezes Ele vai ter que nos dar uma corda para saber que Ele é Deus. Ele é Deus. Tem intenção divina, tem a mão do Senhor, tem um propósito, não é à toa porque somos filhos dele. E o cuidado dele sobre a nossa vida paira. A mão do Senhor está estendida sobre nós. Segurança no Senhor, Ele está lá. Virá dele o socorro, virá dele a paz que excede todo entendimento. Você está no turbilhão, mas você é invadido de uma paz sobrenatural. É uma paz que só tem quem conhece a Jesus. Se você não o conhecer, você não tem como usufruir dessa paz, porque só Ele pode te dar. É crescimento, é amadurecimento. E nós estamos, como cristãos, para crescer, para amadurecer, irmãos. Então veja as dificuldades e as crises como oportunidade de crescimento. Então cresça. Não deixe passar essa oportunidade. Então, quando você olhar para alguns sentimentos, faça o contratempo. O quê? Ansiedade, teremos. Mas ela tem que nos trazer paciência. A ansiedade trabalha em nós para nos conduzir à paciência. Queremos ansiedade? Ninguém quer. Mas temos que aprender com ela a ser pacientes. Dúvida. A dúvida. Na dúvida, a fé. Nós não temos certeza de nada, mas a fé tem que nos sustentar. Desespero. Quando o desespero vir, você tem que ter a esperança. Busque no Senhor e a esperança virá. Insegurança. A segurança. Que nós só encontramos em Deus. Angústia. Paz. Teremos angústia? Teremos. Mas encontraremos a paz? Encontraremos. E o caminho da paz é o nosso Deus. Ele é a nossa fonte. Tristeza, alegria. A tristeza invade a nossa vida, invade. Nós nos somos pegos de tantas tristezas, coisas que nós não queremos, situações que não estão na nossa mão. Então, às vezes, a gente é tomado por essa tristeza por não conseguir fazer. Só que a tristeza, ela tem um tempo, ela não pode se prolongar. Porque você tem que olhar para a esperança, para a alegria, porque a tristeza vai nos levar à depressão, a nos adoecer. Então a gente tem, na tristeza, buscar alegria. Medo, coragem, fraqueza, força. Então, irmãos, de uma forma geral, a palavra e o que o Senhor nos fala. E aí vamos ler de novo, Tiago, a primeira leitura. Vamos fechar essa conclusão e fechar essa noite lendo o que Tiago nos fala. Não é, Tiago? Então leve no seu coração essa leitura, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Né? Vamos todos ler novamente e medite. Medite em todos os textos que nós lemos e tenham no seu coração. As crises virão, faz parte da nossa vida. A diferença é como é que eu vou olhar para esta crise. Como é que eu vou reagir às crises. Tiago, servo de Deus. Vamos ler todos juntos? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 igrejas que se encontram na dispersão. Saudação. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos
e íntegros em cada deficiência. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, a ser-lhes concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agida pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Mas eu vou só ler mais em outra versão, para que a gente tenha um contato com outra versão. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai maravilhoso. Pai, obrigada pela Tua palavra, que é sempre verdadeira e que traz verdades aos nossos corações, verdades que serão luz para a nossa vida, que nos sustentarão, Senhor, nos momentos de indecisões, de dúvida, de aflições, de dor, de crises, ó Pai. Como é maravilhoso, Senhor, nós podermos dizer, Pai, antes ouvia falar de Ti, mas hoje eu Te conheço na intimidade, ó Pai. Então, Senhor, age em cada um aqui, ó Pai, para que tenha essa intimidade contigo, Senhor, que tenha essa experiência verdadeira, ó Pai, que sejam fortificados em Ti, ó Senhor, para enfrentar todas as dificuldades, todas as crises que irão passar, ó Pai, mas passar contigo, Senhor, sustentado por Ti, ó Pai. Te peço, Senhor, cuidado sobre cada vida, Senhor, aqui nessa noite, sobre os seus familiares, ó Pai, sobre as suas inquietações, sobre as suas dúvidas, mas conforme a Tua palavra diz, tenham fé, busquem sem duvidar, creiam e o Senhor fará maravilhas em nossas vidas. É assim que nós cremos, ó Pai, e pedimos, ó Senhor, porque reconhecemos que somos fracos, somos falhos, ó Pai, e precisamos do Teu agir a cada segundo em nossa vida. Assim que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.